falar hoje sobre terapia de casal na Gestalt terapia. Eu quero começar a falar um pouco, aliás, é um tema que eu nunca coloquei aqui no nosso programa, falar sobre o que o Fritz achava um pouco sobre o casamento. Você pode encontrar isso em leitura, em vídeos do Fritz, e eu acho que seria importante a gente começar esse tema com essas reflexões do Fritz Perls. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: parece que no enredo de vida de cada um de nós sempre existem pessoas envolvidas e, até certo ponto, precisamos dessas pessoas para, digamos, ajudar na nossa autoestima. Também para suprir as nossas necessidades alimentares, sexuais. Então, isso faz um pouco de sentido na nossa vida de uma maneira geral. A grande questão é que a gente fica pensando qual o problema, então, do casamento. Parece que essa é uma grande questão levantada por ele também. A gente entende que muitos casais chegam no nosso consultório com muitos impasses. A gente vai poder pensar um pouco que tipo de recurso ou recursos podemos ter na terapia de casal. Mas nesse primeiro momento, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: muitas vezes criamos expectativas. Às vezes tem até uma questão interessante que o Fritz Perls também vai falar, que dificilmente amamos uma pessoa por inteiro, mas sim partes dessa pessoa. Certamente a gente percebe que muitas vezes essa questão do amor é muito mais uma questão de estar apaixonado pela imagem do que pela realidade. Essa é uma outra questão também sempre muito trabalhada na Gestalt terapia, que são as fantasias de uma maneira geral. Na maior parte das vezes encontramos muitas frustrações, dificuldades, ressentimentos entre um casal. E esse é um trabalho interessante que podemos fazer no nosso consultório. Às vezes mesmo os jogos de acusação, que muitas vezes também surgem ali no contexto clínico. Acho que a gente precisa sempre trabalhar a questão da comunicação. E essa também é uma fala do Fritz Perls, que pensa sempre, pensa nessa ideia, digamos assim, como é inacreditável, essas são palavras dele, que muitas vezes casais que vivem juntos têm uma grande dificuldade na sua comunicação. Acho que esse também é sempre o nosso ponto, a nossa direção. Saber como esse casal evita a comunicação. Às vezes são mesmo algumas expectativas catastróficas do tipo: se eu falar tudo que eu penso, sinto, talvez ele ou ela deixe de gostar de mim. Então, esse pode ser também um ponto trabalhado na terapia, as expectativas, as fantasias catastróficas. E diante de tudo isso que já falamos aqui, agora você pensa, e como eu posso trabalhar um casal na terapia? Como a Gestalt terapia trabalha esse sistema? Eu sei que temos muitas coisas para falar por aqui, mas hoje, nesse primeiro vídeo sobre casal, eu quero pensar numa possibilidade muito bacana de trabalhar, que é a oração gestáltica. Você conhece a oração gestáltica? Certamente você conhece. Vamos lá. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não estou neste mundo para corresponder às suas expectativas. E você não está neste mundo para corresponder às minhas expectativas. Eu sou eu e você é você. E se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, nada há a fazer. Eu acho que essa é sempre uma oração interessante. Esse é um recurso que podemos também utilizar no trabalho de casais. E como é que você pode fazer isso? Claro, esse casal pode ficar um na frente do outro com essa oração e você pedir para eles, digamos, fazer uma releitura dessa oração. Possivelmente você vai encontrar expectativas, digamos até
ressentimentos. É interessante quando a gente trabalha com essa oração, como percebemos que alguns clientes precisam realmente trabalhar as suas expectativas e mesmo as suas fronteiras. Porque é um pouco isso que a oração gestáltica vai colocar. Existem fronteiras. Afinal de contas, um casal é constituído de 3 elementos: o eu, o tu e o nós. E parece que isso precisa sempre ficar claro numa terapia de casal. Eu acho que nesse primeiro momento aqui, a ideia é pensar realmente o que é um casamento. Um casamento onde 2 pessoas se apaixonam e, de alguma forma, encontram também todos os impasses na hora da sua comunicação. Eu acho que esse é o grande ponto que precisamos trabalhar na terapia. Voltando com a grande pergunta que o Frei Perls coloca: qual a comunicação que esse casal está evitando nesse momento? E a partir disso, você pode utilizar alguns recursos, algumas intervenções para entender o que acontece com esse casal, o que cada um tem como expectativa em relação ao outro. E certamente você vai encontrar os ressentimentos, as dificuldades, as frustrações, basicamente pelas tentativas, muitas vezes, de ultrapassar mesmo esses impasses que muitas vezes não conseguiram. Acho que a Gestalt terapia também consegue fazer um belo trabalho nos sistemas íntimos, no caso dos casais. A gente fica por aqui hoje, mas isso é apenas o começo também dessa temática sobre casais que eu quero trazer para você aqui. Eu fico por aqui hoje, mas lembrando que eu estou aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Peço para você curtir o canal, compartilhar com seus amigos nesse nosso espaço para falar mais sobre a Gestalt terapia. Te vejo na próxima. Tchau!